Olá pessoal, tive um probleminha com essa aula aqui, essa última aula, o finalzinho da última aula, ela é rápida, tá? Mas tô tendo que gravar de novo aqui, tá? Então, para a prova, essa aqui será a última aula, mas o que eu vou recomendar é que vocês olhem no livro aqui no final dessa aula, tá? A gente vai falar aqui rapidamente sobre a linha de energia ou de carga total e linha piezométrica, tá bom? Então, só para a gente poder falar aqui rapidamente, novamente falando da equação de Bernoulli, tá? Então, lembrando que isso aqui era a pressão total para a gente, né? Essas pressões estática, dinâmica, né? E potencial aqui tem que ser sempre igual a uma constante, né? Hidráulica ali, né? Sempre igual a constante. E é interessante que a gente pode olhar essa equação de um outro ponto de vista. Por exemplo, se a gente divide toda essa equação por gama, gama é o peso específico, né? E aí nessas condições que nós estamos trabalhando, né? O regime não muda, né? Os fluidos incompressíveis e tudo isso, a gente pode dividir todo mundo por gama. E quando a gente pega, por exemplo, a constante aqui, né, da equação e divide por gama, isso continua sendo uma constante, essa constante H aqui, então esse H grande aqui para mim é uma constante, tá? Que vai estar relacionado à altura, já vou explicar, porque quando eu divido por gama, vão aparecer essas três parcelas, e é interessante notar que pressão é medida em Pascal, Newton por metro quadrado, o gama vai ser exatamente, né, o peso específico vezes a aceleração da gravidade, as unidades são quilo por metro ao cubo, multiplicado por metro por segundo ao quadrado. Quando eu faço as devidas simplificações aqui, o que vai sobrar para mim vai ser justamente a unidade de metros, tá? A mesma coisa acontece com v quadrado sobre 2g. Quando olho para as unidades e simplifico, vai sobrar metros, e obviamente a cota z também é em metros, tá? Então o que eu estou falando agora, essa versão da equação de Bernoulli, a gente consegue enxergar em termos de comprimento, e esse comprimento ele vem exatamente da altura da cota z, por exemplo, quando eu estou olhando para esse esquema aqui desse escoamento, tá? Então, olha só, eu tenho esse esquema, né, do escoamento, tem o fluido escoando, e a gente já viu que para poder medir a pressão estática, eu uso um tubo piezométrico, que é esse que está aqui, faceado, né, com o meu esquema aqui, onde está passando, né, onde o meu duto, onde está passando o meu fluido. E a gente viu nas aulas agora gravadas anteriores que esse tubinho, né, com essa inclinação, com esse joelhinho ali para dentro, que ele vai capturar a velocidade do escoamento, justamente utilizando a pressão de estagnação, quer dizer, na hora que o fluido ele exerce aquela pressão ali no extremo, ele vai empurrar, né, aquela coluna de fluido e vai dar uma altura para a gente chama de pressão de estagnação, a gente viu isso nas aulas anteriores. E mais a cota Z de algum parâmetro que eu adoto. Eu adoto um parâmetro para medir a altura que cada elemento do fluido estou analisando ali. Então, por exemplo, no ponto 1 aqui, ó, se eu tomar por base esse plano aqui, que eu estipulei para poder medir cada ponto do fluido, ele vai ter uma altura, uma cota Z1 aqui para mim. E aí, o tubo piezométrico mede a pressão estática, né? Então, para esse ponto 1 vai estar aqui, ó. Vai estar aqui em cima, onde marquei de vermelho. E esse tubinho com joelhinho, né? Que inclusive a gente usa o tubo de Pitot para poder medir a pressão de estagnação, vai medir ali, ó, aquela coluna de fluido, né? Então, o que aquela equação vermelha está dizendo? Está dizendo que quando eu somo a altura Z1 do ponto 1 mais a pressão estática vista agora com esse formato, né? Pressão sobre gama. Então, pressão 1 sobre gama. Então, a altura mais pressão 1 sobre gama mais a contribuição da pressão dinâmica, V ao quadrado sobre 2G, eu vou ter uma altura total que é sempre H. Ela vai ser sempre constante igual a H para todo escoamento. Então, para cada pontinho que eu for medir isso, isso vai dar H, altura H. O que é interessante notar? Por exemplo, se eu pego o ponto 2 aqui, e de novo, para aquele sistema do tubinho, né, tortinho, que é o que o tubo de Pitot usa, eu vou verificar que a pressão de estagnação vai ter a mesma altura. Vai ter a mesma altura lá. Então, eu vou ter uma altura Z2, vou ter a altura de estagnação que é a mesma, né, para o ponto 1,
e vou ter uma pressão medida pelo tubo piezométrico, que é essa pressão estática, que ela não é não é constante, ela varia, né? Você viu que ela varia. O que é importante ao longo do escoamento, quando eu somo essas três componentes, essas três parcelas, elas sempre vão dar H, tá? Então, isso é interessante de notar, isso é interessante de observar, que é uma das formas de a gente analisar o comportamento dos fluidos a partir de uma estrutura geométrica, tá? Então, aqui eu estou olhando de uma estrutura geométrica. Os distanciamentos da cota Z, os distanciamentos da pressão e o distanciamento da pressão dinâmica, tá? E aí, o que acontece? Essa linha H constante que eu traço ali em cima, né, que vai ser sempre H constante por conta da equação de Bernoulli, eu chamo de linha de energia, tá? Então, a soma das três pressões ali, das três alturas agora, né, com essa noção de altura, eu chamo de linha de energia. Tá aqui, ó. Tá? Então, essa linha de cima aqui, né, que dista H, né, da base de onde eu estou olhando. Como é que eu estipulo essa base? Bom, não, aí você pode colocar a altura que for ali, o plano que for para você medir a altura. Importante que para todo mundo tem que ser sempre o mesmo plano. Ah, queria colocar um pouquinho mais baixo, não tem problema, eu coloco um pouquinho mais baixo, mas meço para todo o plano, porque no fim das contas eu estou vendo a contribuição de cada parte vai ser constante ainda. Mesmo que eu desça, sei lá, de um número sei lá, F, né, para baixo, ainda assim vai ser constante para todo mundo. Que mais aqui? Então, linha de energia é a altura H que eu estipulo. A linha piezométrica, ou altura piezométrica, ou carga piezométrica, é justamente a soma da altura Z de cada ponto mais a pressão sobre gama, né? Pressão sobre gama mais Z é o que eu chamo de linha piezométrica, ou carga piezométrica, ou altura piezométrica, tá? E não necessariamente ela é constante, em geral ela varia, tá bom? Então, só para a gente saber aqui, né, essa noção geométrica. Então, tem alguns exemplos ali que o livro faz, que é bastante interessante. Vou pegar esse primeiro exemplo ali, olha só. Tem um tanque aberto inicialmente. Nota que, para esse exemplo, está estipulado o plano Z igual a zero para conseguir medir as alturas bem no chão do tanque, bem na base do tanque, tá? Então, como é que eu faço? Pego o ponto 1 aqui, ó. Peguei o ponto 1, beleza. Ponto 1, esse tanque está tanque aberto, tá? Então, se ele está aberto, a pressão relativa ali à atmosfera é igual a zero, então a pressão do ponto 1 é igual a zero. A velocidade inicial é igual a zero, ali em cima naquele ponto, vamos supor que aqui não começou escoamento ainda de nada, então a velocidade é igual a zero. Te volta ali para a equação. Ora, se a pressão é igual a zero, a velocidade é igual a zero, então a altura Z é igual a H, né? Então, essa altura aqui, Z no ponto 1 igual a H, ela é justamente o que me determina a linha de energia. Porque lembra, a linha de energia é essa altura H para todo escoamento. Então, qualquer ponto do escoamento agora que eu vou verificar, a linha de energia está lá em cima. Ela tem que obrigatoriamente ter essa altura H, porque essa soma é constante ao longo do escoamento. Se eu acho que um ponto tem que ser igual para todos os pontos. Então, tá aqui, linha de energia, tá? Ó, linha de energia tá aqui, por conta disso. Agora, é claro que quando eu abro o escoamento, olha para o ponto 2. Olha, no ponto 2 eu já tenho uma altura que é diferente da altura Z1. Já não é mais H, é menor que Z1. Tá certo? Mas lembra que para todo escoamento tem que dar H. A soma tem que dar H. Então, é claro que se eu coloquei aqui um escoamento, é claro que a pressão já não é mais zero. Ele não tá, desculpa, a velocidade não é mais nula. A velocidade, existe uma velocidade por conta do escoamento. E a altura dele não é a mesma da altura 1, ou seja, lá em cima a pressão a mesma da atmosfera. Agora, eu desci, não é mais a mesma pressão, né? Tem um valor de pressão. Então, quando eu somo a altura Z2 mais a pressão Z2, eu tenho que cair exatamente na linha piezométrica. Essa linha piezométrica ela é dada, tá? Isso aqui foi dado do exercício. Ah, como é que ele achou? Depende do exercício. Como, né? Se eu colocasse ali um tubinho piezométrico, eu ia ver que a altura, a coluna de líquido ia dar justamente ali naquele experimento, por exemplo, tá? Então, essa aqui, né? Então, isso aqui seria para mim, essa distância aqui, seria para mim a altura
piezométrica, ou a carga piezométrica, é somar esse tamanho, mas aquele me dá a altura piezométrica desse ponto, é 2. Agora, e aqui dizer 3, né? Ó, no ponto 3 aqui, ó, o ponto 3 está aqui, ó. Aqui, você vê, não tem mais... É um jato livre, né? Se é jato livre, a gente viu que jato livre significa que a pressão é igual a zero. Ora, mas se a pressão é igual a zero, né, a carga, como é que é a carga piezométrica? É a pressão mais a altura. Então, se a pressão é zero, só a altura piezométrica, então, a única contribuição é da altura. Então, observa que a linha piezométrica ela vem aqui e ela passa justamente em cima da altura aqui para mim. Estou marcando no ponto azul. Ó. Por quê? Porque a pressão é zero, porque é um jato livre. Então, por isso que a linha piezométrica passa aqui. Se tivesse alguma contribuição de pressão, a linha piezométrica ia subir. Porque a linha piezométrica tem que passar justamente onde tem a altura mais a pressão. E, obviamente, tem que ter agora o resto de contribuição da velocidade, porque a linha de energia tem que ser a mesma constante para todo ponto. Tá? Então, bem interessante o exemplo. Outro exemplo aqui, é legal de ver a mesma coisa. Agora, olha só, a linha de onde eu estou tomando a cota Z é ali embaixo, é abaixo da base do tanque. Não é na base certinho, eu tenho um pezinho ali. E tudo bem, sem problema. Então eu estou contando Z a partir dessa base aqui achurada, né? Sem problema. Então, o que eu estou fazendo de novo? Se eu pegar um ponto 1 aqui, eu vejo que, obrigatoriamente, ali a velocidade vai ser, né, ponto 1 aqui para mim, a velocidade 1 vai ser igual a 0 e a pressão 1 vai ser igual a 0, supondo que esse tanque está aberto na atmosfera. Portanto, isso aqui vai ter que medir H, né? Do mesmo jeito do primeiro exemplo, só que tem um pezinho agora, né? E aí agora a gente vai ter aqui uma linha piezométrica dada, que é dessa forma aqui, ó. Essa linha tracejada aqui é a linha piezométrica. Ó, tá escrito aqui, ó, essa é a linha piezométrica. A linha de energia é a mesma de H para todo mundo, tá aqui ó, a linha de energia, essa tracejada grande aqui em cima. O que acontece, né? E agora a gente vai fazer a análise, né? Bom, pega aqui, por exemplo, a pressão, o ponto aqui, ó, do fluido aqui nesse cara aqui, ó. Então, nesse cara vermelho que eu coloquei, ele tem uma altura Z, tá vendo aqui, ó, essa aqui é a altura Z. E para chegar na linha piezométrica, lembra, a altura piezométrica, né, a linha piezométrica, é a altura Z mais a pressão. Então, eu estou pegando esse ponto mais esse. Ótimo, mais esse. E, finalmente, para chegar na linha de energia, eu tenho que fazer a contribuição de V ao quadrado sobre 2G. Né? Então, Z mais esse. O que eu estou dizendo? Ora, foi dois segmentos somados. Eu peguei aquele, eu somei com outro e somei com outro grande. Lembra? Eu estou olhando tamanhos de comprimento, de metros. Então, eu estou pegando segmentos e somando ali para dar aquele H ali, ó, para finalmente dar esse H. Então, eu pego esse vermelho, mais o azul, mais esse cara daqui, ó, coloco um coladinho com o outro, vai dar o segmento grande. Então, portanto, olhando dessa forma, eu analiso que a pressão ela é positiva. Positiva no sentido que ela é maior, né? Ela é com respeito à pressão relativa à atmosfera, né? Maior nesse sentido, né? Relativamente maior que zero. E aí, se você pega um ponto aqui que nem ele colocou, ó, então, para ficar claro, o ponto do fluido que está abaixo da linha piezométrica, a pressão é positiva. Agora, para um ponto do fluido que está acima da linha piezométrica, olha só, a altura Z está lá em cima. Tá vendo? Ó? Então, eu já peguei todo esse tamanhão aqui, ó, altura Z, todo esse tamanhão aqui. Ó. Lembra que eu tenho que chegar em H. Só que a linha piezométrica está lá embaixo. Então, toda vez que isso acontecer, eu sou forçado a subtrair esse tanto daqui, ó. Eu tenho que tirar esse tanto daqui, porque a pressão dinâmica, ela é o complementar, ela complementa a linha piezométrica, né? Eu tenho a linha piezométrica, eu tenho que complementar com a pressão dinâmica. Então, eu já tenho a linha piezométrica, a pressão dinâmica já está contribuída aqui, ó. É esse tamanhão todo aqui, ó. É isso aqui. Ora, mas se eu deixasse esse segmento do jeito que está aqui, mais esse segmento que está aqui, eu colocasse ele aqui, ó, ele ia ultrapassar a altura H, que é um absurdo. Ele é constante em toda... Não tem como ser isso. Então, o que eu faço? Eu tenho que vir aqui e subtrair, tirar
a pressão, né, como se eu estivesse voltando esse vermelho para cá, para a linha pisométrica, para daí eu contribuir com a pressão dinâmica. Né? Então, em resumo, né, quando o ponto, né, quando o fluido que eu estou medindo a altura está acima da linha pisométrica, essa pressão obrigatoriamente tem que ser negativa. Se o ponto está abaixo da linha pisométrica, essa pressão tem que ser positiva, porque eu estou contribuindo ela de maneira geométrica, tá? Para eu poder ver de maneira geométrica. E aí, finalmente, né, tem um exemplo no livro interessante também, disso que a gente está comentando aqui. Então, a figura E3.14, vamos colocar aqui, ó, essa aqui é a figura E3.14, né? Mostra a água sendo retirada de um tanque através de uma mangueira. Então, vamos ler, ó. A figura mostra a água sendo retirada de um tanque através de uma mangueira que apresenta diâmetro constante. Então, lembra da equação que a gente viu nas aulas passadas, né, que é a equação de conservação de massa, né? A gente viu isso aqui, viu alguns exemplos, né? Então, que mostra a vazão. Ele está falando, ó, que como o diâmetro é constante, né? O diâmetro é constante, significa que a minha vazão é constante. Então, a área vezes a velocidade, ela é constante. Tem que ser constante, tá? Por quê? Por quê? Porque o diâmetro é constante e eu vou ter uma vazão constante de água ali. Um pequeno furo é encontrado no ponto 1 da mangueira. Nós identificaremos o vazamento de água ou de ar no furo, né? E aí é interessante notar algumas coisas, né? A gente vai pensar da mesma forma. A gente vai colocar uma cota Z e a gente pode colocar a cota Z aqui para medir justamente, olha só, aqui, ó, na base onde está saindo a água, por exemplo. Ó, a gente pode colocar aqui, começar a medir a altura a partir daí, tá? E aí, olha só, a partir da equação da continuidade, né, ou da conservação de massa, do disco isqueiro, que a gente falou, né, nas aulas passadas, aí, nos vídeos passados, bom, então, o que eu estou determinando? Olha, isso aqui é constante, a área aqui para mim já é constante, a área é constante ali, então isso implica necessariamente que a velocidade é constante, né? A velocidade tem que ser constante. Porque a área é constante todo tubo, portanto a velocidade tem que ser constante todo tubo. Bom, mas se a velocidade é constante, né? A velocidade é constante, então volta para cá. Como é que fica a forma, né? A forma da equação de Bernoulli aqui, ó. Né? O 2 é constante, a aceleração da gravidade é constante. O que poderia mudar aqui para essa parcela é a velocidade, mas eu estou falando que para o meu problema a velocidade também é constante. Nesse caso, a velocidade é constante. Ora, mas se a velocidade é constante, significa que essa contribuição aqui para a linha de energia, passei para outra. Essa contribuição aqui para a linha de energia, para mim, ó, ela não é variável, né? Que nem, por exemplo, aqui, ó, aqui tem um tamanho que eu estou contribuindo, aqui tem outro tamanho que eu estou contribuindo com a pressão dinâmica, né? Para poder dar a linha de energia total, né? Pego a carga piezométrica mais a pressão ali dinâmica, vai dar a linha de energia. Mas não necessariamente ela é igual. Mostrei aqui na primeira parte que ela pode ser variável. Só que aqui, no meu exemplo, ele tem que ser igual porque é constante, a velocidade é constante. Ora, se a velocidade é constante, significa que em todo escoamento aqui para mim, isso aqui é constante. Tá? Se é constante, então em qualquer lugar vai ter esse tamanhão V²/2, do jeito que está mostrando aqui para mim. Certo? Tem que estar assim dessa forma, não tem o que fazer. Aqui vai ter o tamanho H de novo, né? Aqui, ó, se eu tomar aqui dessa forma, isso aqui vai ter o tamanho H. Aqui vai ter o tamanho H. Que mais, né? Se a válvula aqui estiver aberta, está escoando água, aqui é um jato livre. Se é um jato livre, a pressão é igual a 0 ali para mim. Tá? Pressão é igual a 0 neste ponto aqui, ó, neste ponto. Neste ponto, a pressão é igual a 0. E é justamente a altura que eu estou tomando igual a 0 também, né? É importante verificar isso. Bom, que mais que a gente pode olhar aqui? Então, a pressão aqui é igual a 0, esse cara é constante, então vai ter todo mundo dessa forma. Lembra que
a altura piezométrica, né, ou a carga piezométrica é P sobre gama mais a altura Z. Altura Z. Então, veja, olha que eu vou afirmar para vocês que essa linha aqui eu estou marcando a altura é a mesma da linha piezométrica. A linha piezométrica também coincide com a base ali onde estou calculando a altura. Por quê? Ora, para esse ponto aqui, para esse ponto aqui embaixo, eu estou considerando Z igual a zero aqui. Eu estou começando a medir a partir dali, Z igual a zero. Então, eu estou falando que a altura piezométrica só pode ser esse cara de cá, né? Esse cara de cá. Só que o que acontece? A pressão para esse ponto é zero porque é um jato livre. Então, para esse pontinho que está ali, isso aqui é zero também. Ou seja, a altura piezométrica para esse pontinho que está aqui é zero. Tá? Para esse pontinho. E para os outros? Bom, em tese, para os outros eu teria que medir cada um, fazer essa continha para cada um. Só que como a velocidade é constante, lembra que a linha de energia ela é a altura piezométrica mais essa contribuição da velocidade. Ora, mas se ela é constante, ela está contribuindo em tudo, da mesma forma. O que força, então? Força que se ela está contribuindo tudo da mesma forma, e para um ponto ela passa aqui, que vai ter a contribuição dela também, aqui dela vai ter contribuição, V ao quadrado sobre 2G, e ela varre todo lugar, isso força que a linha piezométrica deva passar por aqui com toda certeza. Com toda certeza. Então a linha piezométrica tem que passar aqui embaixo, não tem o que fazer. Tá? E aí o que acontece? Bom, para cada ponto que eu tenho aqui do meu fluido, eu vou ter uma altura Z, que eu estou... Nossa, ficou horrível ali. Tem uma altura Z que eu estou subindo, mas lembra, se eu tenho uma altura Z que eu estou subindo, tem que ter a pressão voltando para a linha piezométrica, que nem eu fiz aqui nesse exemplo. Ela tem que voltar. Ou, em outras palavras, quando o ponto está acima da linha piezométrica, essa pressão tem que ser negativa, tá? Essa pressão tem que ser negativa. Então, o que acontece? Quando a válvula está aberta, ali que está vazando água, essa pressão ela é negativa com respeito à atmosfera. Ou seja, quando está vazando água ali e tal, o único vazamento que vai ser sentido ali naquele furo vai ser de ar, porque a pressão está sendo negativa, né? Não está tendo pressão positiva do meu fluido que eu estou identificando. O fluido é a água, né? O líquido, né? A água que eu estou analisando. Então ele não vai perder para o furinho porque ali a pressão é negativa. É menor do que a atmosfera, né? A pressão que está realmente contribuindo, que vai ser do jato livre aqui, que está a velocidade, né? Que vai contribuir para o jato. Agora, se a válvula estiver fechada, tiver pressão aqui, o que vai acontecer? A linha piezométrica fechou aqui, não tem mais velocidade aqui, não está acontecendo mais velocidade. Agora está acontecendo velocidade, significa então que a linha piezométrica ela coincide com a linha de energia lá em cima. E aí, quando a linha piezométrica, quando a válvula está fechada, coincide com a linha de energia aqui em cima agora, certo? Porque a velocidade aqui agora, aqui embaixo é zero. Lembra que a velocidade é constante. Aqui embaixo é zero, logo a velocidade não pode descer, está lá em cima. E aí o que acontece é que o ponto que eu estou analisando aqui, ele está abaixo da linha piezométrica. E se o ponto está abaixo da linha piezométrica, é a mesma coisa desse exercício. O ponto está abaixo, então a pressão é positiva. Se a pressão é positiva, então está tendo pressão no meu fluido e ele está vazando água por esse furo. Tá? Então é essa análise que é possível fazer a partir de uma interpretação geométrica da equação de Bernoulli, da forma com que a gente fez aqui. Tá certo? Então é possível fazer essas análises também geométricas. Bom, então como eu falei, para encerrar esse conteúdo, para que vocês façam a leitura, deixa eu marcar aqui, façam a leitura da parte, né, da subseção 3.8, que só para vocês terem conceitualmente ali, porque vai fazer alguns cálculos para poder mostrar quando que falha ali as hipóteses da equação de Bernoulli, quer dizer, principalmente ali para os gases, para considerar algumas características dos gases, por exemplo, se ele mantém a temperatura constante,
se você tem uma reação adiabática, por exemplo, né? Assim, você mantém se a entropia se mantém, que vários gases você pode considerar sem mudança de entropia, tudo mais, né? Então ele faz algumas continhas ali para os gases, fazendo as integrais ali, é relativamente simples, mas para vocês fazerem essa leitura, tá? Do capítulo 3.8, começa na página 135. E que ficou faltando também, façam a leitura da seção 2.11, 2.10 acho que eu fiz. Passa ali, 2.10, 2.11 para mim, tá? Mas é uma leitura mesmo que eu quero que vocês façam. Então, para além disso, estão aqui as aulas que deveriam ser para o dia 6, tá todos os vídeos ali, qualquer problema vocês me avisem. Estou disponibilizando as listas, também tive um probleminha de digitação de lista, mas já estou disponibilizando hoje as listas que faltam, hoje e amanhã no máximo, tá, gente? E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Vou marcar vou agendar 2 aulas para tirar dúvida, fazer exercício mesmo das listas, tá? Então, se vocês tiverem sugestões de dias, por favor, também já me mandem, tá bom? Um abraço para todo mundo e bons estudos para vocês.